Tipos de polimorfismo. Já aprendemos o conceito geral de polimorfismo, né? Que a gente vê que os métodos eles podem mudar de forma. Né? A gente viu que nós tínhamos uma classe geral e que ela tinha um método fazer som, e nós tínhamos uma subclasse que também fazia som, só que era uma sobrescrita do método da classe Py. Né? A gente vai ver outros tipos também de polimorfismo, além daquele que a gente acabou de ver, que era de sobrescrita. Tá? A gente vai ver que existem dois principais deles, que é o sobrecarga. Inclusive, já vimos isso aqui antes, quando falamos sobre construtores. Acho que eu não disse para vocês que era uma sobrecarga. Tá? E o polimorfismo em tempo de compilação ou estático. Por que ele é estático? Porque ele está ali dentro, né, da mesma classe. Ele geralmente acontece dentro da mesma classe. E aí tem vários métodos com o mesmo nome e vai mudar só os parâmetros ali. Já a sobrescrita ou sobreposição é um polimorfismo em tempo de execução ou dinâmico. Esse caso aqui é bem interessante porque para ele existir, nós precisamos de uma relação de herança. Se não tiver o extends lá em cima, não tem sobrescrita. Então, aquele último exemplo que a gente viu era uma sobrescrita porque tinha relação de herança, tinha um extends lá em cima. E a gente vai ver agora a sobrecarga e depois a gente volta falando mais sobre a escrita porque a gente vai explorar mais ela. Então, aqui, sobrecarga. Também é conhecido como sobrecarga de método. Né? Tem sobrecarga de método, sobrecarga de construtor, e ocorre quando uma classe tem mais de um método com o mesmo nome, mas com diferentes parâmetros. A decisão sobre qual método chamar é feita pelo compilador com base nos argumentos passados na chamada do método. Então, quando a gente chama um método, ele tem uma assinatura, que são a quantidade de argumentos que ele tem ali. Além da quantidade de argumentos, também tem os tipos de dados passados. Então, pode ser que no primeiro argumento tenha um int e no segundo string. E isso é uma sobreposição. E aí pode ser o contrário, uma string e um int. Já é outra sobreposição, porque apesar de ter dois parâmetros, tem ali tipo de dados em ordem diferente. Então, vamos criar uma classe calculadora para a gente ver como é que fica isso, essa questão da sobrecarga. Então, tem uma sobrecarga, tem mais de um, né, ali dentro dos argumentos. Então, vamos criar aqui uma classe calculadora. Tá? Calculadora. E aí, a gente vai criar um método somar aqui dentro. Tá aqui o código, olha. Nós temos aqui 1, 2, 3 métodos somar. 3 métodos somar. Porém, nesse daqui, a gente tem recebendo como argumento A e B, são de inteiros. Nesse daqui nós temos A e B, os dois sendo double. E aqui a gente tem 3, sendo 3 inteiros. Tá? Se eu colocasse aqui double A e int A, também seria outra sobrecarga. Então, veja só como está tendo uma carga, uma sobrecarga. Né? Tem mais de um método com o nome somar. E, porém, os argumentos são diferentes. Né? Uma calculadora real é isso. Às vezes você pode somar 2 inteiros, você pode somar dois reais, e aí a tua calculadora tem que prever tudo isso. Como é que ela prevê? Na hora que tu coloca os dados ali na tela, se ela vê que tem 2 inteiros, ela vai usar esse. Se ela vê que tem 2 reais, ela vai usar esse. A gente não está vendo isso acontecer, tá? Mas na prática é assim. Então eu vou colocar aqui public, aqui ele colocou como retornando, né? Public int somar. Lembrando que esse aqui é uma sobrecarga, tá? Int b. E aqui ele vai retornar simplesmente A mais B. Primeira sobrecarga. Vou só fazer isso daqui para a gente ir mais rápido, para vocês verem. Aqui. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou dizer também que ele vai somar. Aqui eu vou colocar até um pouco diferente de lá. Vou dizer que é um double. E vou dizer que ele vai receber aqui, ó, um int A mais um double B. Pode ser que eu queira somar um inteiro na minha calculadora, como por exemplo 2 mais 3,5, né? Então pode ser. E aí, ele aceitou? Bacaninha, aceitou. E eu posso colocar aqui os dois sendo double.
né? Double B, ele soma aqui também, só que aqui como eles são double, tem que retornar double, senão dá erro ali embaixo. Double. Se eu fizer o contrário também, pessoal, olha, já vai ser outra sobrecarga, tá? Você tem que colocar as possibilidades. Então, ó, se eu colocar, ó, ele vai dar erro porque existe exatamente igual. Mas se eu colocar B e aqui A, ó, é outra sobrecarga. Só que o contrário, né? Aqui double. Double A. As variáveis não importam, tá? É o tipo. Int B. Tá vendo? Diferente desse outro aqui. E aí a gente pode ter ainda mais parâmetros, né? C mais C. Olha só, estou tendo uma sobrecarga de método aqui. É um polimorfismo de sobrecarga. Não tem relação de herança, tá vendo? Eu não coloquei minha herança aqui. Não tem nada de herança. Mas se eu vir bem aqui, vou pagar e vou colocar calculadora, calc1 igual a new calculadora. E aí eu for chamar lá, vou colocar um sold, porque senão não, né, soma. E eu vou chamar aquele meu método, né, calc1 ponto. Olha só, olha como ele aparece aqui pra gente, ó, double A, double B, double A, double B. Olha só que ele vai colocando tudinho aqui. Se eu colocar um inteiro e R$1, ele vai escolher esse daqui. Se eu colocar 2 inteiros, ele vai escolher esse daqui. Tá vendo? A compilação vai escolher. Se eu colocar 3 números, vai colocar esse daqui, tá? Então, ó, eu vou colocar, nem precisa escolher aqui embaixo, tá? É ele que escolhe em tempo de execução. Vou colocar aqui, esse daqui foi 2.5. 2.5. E aí eu vou colocar ó, já escolheu o outro. Qual que a gente tem lá que seja um inteiro e R$1? Ele vai escolher esse daqui, ó. Um inteiro e R$1. Não tem essa opção? Inteiro e R$1, tá bem aqui. Ele vai escolher esse, tá? E se eu colocar olha só, eu coloquei 3 inteiros, R$3. Nós não temos essa opção aqui, tá vendo? Então eu posso criar ela também aqui embaixo. Ou seja, gente, vou cada vez mais sobrecarregando, né? Eu vou colocar double aqui. Tem que retornar um double. Então aqui é double, aqui é double, aqui é double. Vou salvar aqui. 2,5, 2,5. Aqui. Agora eu escolhi aquele lá. Vamos executar aqui pra gente ver. Olha aí. Certinho, tá vendo? Ó, 5, 3,5, 5. Então, essa aqui é a sobrecarga, tá bom? Lembra que a gente também tinha sobrecarga de construtor? Olha só, aqui nos construtores, vamos ver qual foi a aula do carro. Foi do carro? Sim, olha só. Aqui no nosso carro, construtor, tá vendo? Olha. Então, a gente tinha um construtor vazio, um construtor que inicializava modelo e ano, e um construtor que inicializava ano e modelo, né? O contrário aqui. E poderia até inicializar também aqui a placa, né? Que é a placa lá, string placa também. Aqui. Então, aqui a gente está tendo uma sobrecarga de construtor. Se a gente tem sobrecarga de método, a gente também tem sobrecarga de construtor, tá? Isso aqui é bem interessante também, ter sobrecarga de construtor. Ou seja, né? Estou tendo vários construtores com assinaturas diferentes aqui. E aí, quando eu testava o carro, eu poderia começar ele com nada, né? Aqui é o meu construtor sem nada. Construtor com um modelo e o ano. E aqui modelo, ano e placa, né?
Então, esse é o nosso exemplo de sobrecarga. Então, sempre lembra, estou tendo mais que uma carga, estou tendo uma sobrecarga de método. Estou tendo vários métodos com o mesmo nome, com parâmetros diferentes.